Shalom Adonai a todos os inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Tenho uma informação super importante para todos os cristãos, seja cristão católico ou cristão evangélico. É importantíssimo esta informação que eu quero te passar agora. Não obstante de como cristãos priorizarmos o aspecto espiritual, é importante entender que ainda nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. E quando eu falo de corpo, eu falo também da nossa cidadania terrena. Nós ainda não somos cidadãos celestiais. Nós ainda não vivemos na espiritosfera. Não obstante de sabermos que não somos deste mundo, ainda vivemos neste mundo. E por viver neste mundo, nós temos que cuidar do aspecto espiritual e também do aspecto físico. E quando eu falo de cuidar do aspecto físico, eu falo de exercer a nossa cidadania. E a nossa cidadania, ela nos permite votar e ser votado. A nossa cidadania nos dá o direito de emitir opinião. A nossa cidadania nos dá a liberdade de cultuarmos a Deus. A nossa cidadania nos dá a liberdade de andar por qualquer lugar das nossas ruas com um exemplar das Escrituras, de ter templos religiosos em todas as cidades, respeitando as normas de cada um dos municípios. Logo, nós estamos vendo tudo isto sendo ameaçado. Aí, muitos cristãos que são super espiritual ficam nessa onda. Não devemos nos misturar com isso. Nosso negócio é apenas orar. Acorda, cristão, acorda. Vamos aprender com a própria Bíblia essa questão de saber distinguir o que é para fazer espiritualmente e o que eu devo fazer fisicamente. Note só um detalhe, por conta de muitos crentes ou cristãos como esses que ficam dizendo que tudo se resolve apenas com oração, é que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Sabe por quê? Depois que Deus manifestou a glória e o poder dele lá dentro do Egito, com as suas 10 pragas, posteriormente abrindo o Mar Vermelho, sepultando Faraó e seu exército dentro daquele mar. Quando eles chegaram ali nos limites da Terra Prometida, eles achavam também que tudo deveria acontecer de maneira sobrenatural. Eles achavam que deveriam chegar ali e Deus já deveria fulminar todos os moradores daquelas cidades e eles simplesmente entrarem e pegar a casa pronta, pegar o armamento e tocar a vida normalmente. Só que eles foram decepcionados, porque quando chegaram nos limites da Terra Prometida, eles foram informados que não haveria nada sobrenatural, que eles deveriam pegar em espadas, que eles deveriam guerrear e que eles deveriam tomar esta terra lutando. Deus os capacitaria, Deus os ajudaria, mas caberia a eles exercer esse aspecto do mundo físico, diferente do que aconteceu no Egito, porque no Egito eles ainda estavam como escravos, eles ainda não tinham condições de se defender e Deus agiu totalmente de maneira sobrenatural. E eu quero dizer, Deus ainda age hoje de maneira sobrenatural, mas existe o aspecto que cabe a mim e a você também fazer. Se pensarmos dessa forma, quando chegar no momento da eleição, eu vou dizer assim, não vou votar, porque Deus vai colocar a pessoa certa lá em Brasília. Não vou votar, porque Deus vai colocar a pessoa certa no meu estado. Não, isso é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que ir lá e votar. E para votar, eu tenho que analisar, eu tenho que estudar, avaliar, pesquisar, ter um mínimo de sabedoria na hora de votar. E nós estamos vivendo momentos terríveis e cruciantes. Nossa liberdade está sendo cerceada e eu estou ouvindo um bando de cristão covarde. Isso é ser covarde.
covarde. Não temos que fazer nada, não temos que entrar em protesto, não temos que entrar em marcha, não temos que fazer nada. Quem disse que não? Nós temos que exercer nossa cidadania. Não estamos convocando ninguém para promover baderna. Não estamos convocando ninguém para desrespeitar as instituições, o judiciário, o executivo, o legislativo. Nós, como cidadãos de bem, respeitamos todas as instituições, porém, existem alguns indivíduos que estão extrapolando e cabe a nós nos posicionarmos. Se hoje aceitarmos todas essas contravenções, não haverá muito tempo, nós estaremos sendo proibidos, cerceados de termos os nossos cultos, de andar pelas ruas da cidade com um exemplar da Bíblia. Por quê? O comunismo está querendo tomar conta desta nação. O comunismo está querendo tomar conta deste país. E me dói na alma ver com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos cristãos que se apresentam como petistas ou comunistas. Eu falo abertamente, um cristão que se apresenta como comunista, como petista, me desculpe, ou é ignorante ou é mau caráter. Um cristão se apresentar como comunista seria similar a um judeu se apresentar como nazista. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: respeitamos todas as instituições, mas vamos nos posicionar pela liberdade de culto, pela liberdade de emitir opinião, pelo direito de ir e vir, pelo direito de termos os nossos templos religiosos. Vamos nos posicionar como cidadãos, porque não obstante de sermos cristãos, não obstante de sermos pastores, nós temos o direito de emitir nossa opinião. E nós estamos vendo aí deputados presos, estamos vendo aí líder de partido preso, líder de caminhoneiros com a sua ordem de prisão decretada, estamos vendo aí pastores que já estão na listas também para serem presos posteriormente, e nós vamos ficar de braços cruzados, vamos ficar vendo tudo isso acontecendo e pedindo intervenção sobrenatural. Cabe a nós, antes da intervenção sobrenatural, fazer o que a nós é devido como cidadãos, exercer nossa cidadania. Eu quero te falar aqui uma história de Neemias. Neemias, ele estava servindo ali no palácio do rei, e ele servia no palácio do rei, tinha uma vida privilegiada, uma posição de status, e sabe o que aconteceu? Ele soube que Jerusalém estava dizimada, ele soube que Jerusalém estava destruído. Ele passou 4 meses orando e jejuando para acontecer uma intervenção divina. Porém, a intervenção divina ocorreu da seguinte forma: Deus tocou no coração do rei e perguntou para ele o que ele tinha, o que ele queria. Ele disse que precisaria ver a terra de seus pais restaurada. O rei falou assim: pode ir, eu te concedo esta liberdade de ir fazer essa restauração e depois você retorna. Me fala o que você está precisando para fazer tudo isso. E ele relata tudo aquilo e parte para Jerusalém, saindo da sua zona de conforto. Ele não precisava fazer nada disso, porque ele tinha uma posição e um cargo de destaque. Era cargo de confiança ser copeiro do imperador naquela época. Era cargo de confiança, era muito bem assalariado, ganhava muito bem e tinha muito prestígio, porque a vida do imperador estava na mão dele. Logo, ele tinha um cargo de confiança e ganhava muito bem e vivia com um grande status. Ele sai dessa posição depois de orar e jejuar 4 meses e vai para Jerusalém para restaurar. Quando ele chega lá, ele encontra oposição de todas as maneiras contra essa restauração, e essa oposição era de pessoas que viviam ali dentro, e essa oposição chegou a tal ponto que em determinado momento da obra, eles atuavam da seguinte forma:
com uma mão na colher de pedreiro e a outra mão na espada. Foi dessa forma. Ele não disse assim: Deus, manda anjo aqui para guardar, manda anjo aqui para proteger, não. Era uma parte ali construindo o muro, outra parte como sentinela, como vigia, protegendo os pedreiros que estavam trabalhando. Foi dessa forma, uma mão na colher de pedreiro e outra na espada. Isso fala de ação humana. Deus, ele interage juntamente conosco, mas nós precisamos também exercer a nossa parte como humanos na face da terra. Nós somos coadjuvantes com Deus em todos esses propósitos. E nós hoje temos todas as mídias, temos todas as maneiras de nos comunicar. Eu quero falar para você de 1964. Em 1964 aconteceu a famosa Marcha da Família Brasileira aqui, a Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela aconteceu em 1964, quando não tinha WhatsApp, quando não tinha Twitter, quando não tinha Facebook, quando sequer tinha o telefone celular. E em 1964 houve uma mobilização porque percebeu que a liberdade cristã estava prestes a ser tolhida por um governo comunista que queria tomar conta desta nação. E esta marcha mobilizou milhares de pessoas. E o seu ápice foi aqui em São Paulo, na Praça da Sé, que reuniu 500 mil pessoas em 19 de março de 1964. E essa marcha, ela foi proporcionada por entidades religiosas, entidades cristãs, mulheres. E sabe como foi a divulgação? Única e exclusivamente pelos jornais, porque não havia outra forma de fazer a divulgação, e conseguiram mobilizar a maior multidão então até aquele instante, a maior multidão ali na Praça da Sé, e houve resposta. E eles estavam ali também pedindo o que nós estamos pedindo hoje: a liberdade de culto, a liberdade da família, a liberdade, o direito de ir e vir. Inclusive eu estava olhando um documentário sobre esta marcha e uma faixa me chamou muita atenção. Em uma faixa, mulheres que estavam empunhando essa faixa, dizia da seguinte forma: Deus é a verdade, democracia é a liberdade. Olha aí, Deus é a verdade, democracia é a liberdade. Sem liberdade não tem democracia. E covardes que vivem se escondendo, dizendo que não deve se apresentar, que não deve fazer a sua parte, um dia você vai ter vergonha da sua postura. O que nós estamos fazendo hoje é para que os nossos filhos amanhã tenham a liberdade de cultuar, é para que os nossos filhos amanhã tenham a liberdade de dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico. É para isso. Vai ver se isso acontece em Cuba, vai ver se isso acontece na China, vai ver se isso acontece lá na Coreia do Norte. Então é justamente para isso. Nós não queremos baderna, não vamos queimar pneu, não vamos quebrar vidraça, não vamos desrespeitar a autoridade, não vamos promover agressões, única e exclusivamente de maneira pacífica, com toda a nossa família. Vamos pedir o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito de cultuar. As mídias sociais já estão começando aí. Vocês viram a quantidade enorme de canais que receberam strike, que foram desmonetizados, todos esses ou de direita, ou conservador, ou evangélico, ou cristão. Nenhum de esquerda se ouviu falar que foi cortado, que recebeu strike ou coisas do gênero. E nós vamos ficar calados? Muitos de vocês viram aí as informações, eu vi, recebi essa informação, e aconteceu inclusive na minha página no Facebook. Pessoas comentam lá: glória a Deus, aleluia, por um fato, por um relato. Comenta lá: glória a Deus e aleluia. Ainda não vem a supressão, mas vem um carimbo, vem uma notificação dizendo que aquela expressão pode ser interpretada como discurso de ódio. Eles não tiram o comentário, não removem o comentário ainda, mas muitas pessoas já receberam esse comentário, essa notificação em um comentário como esse, que dizia glória a Deus e aleluia, ou falando das coisas de Deus.
Eles estão hoje mandando a notificação que isso pode ser incluído como discurso de ódio. E amanhã ou depois, quando entrar o Lula aí, se você não se posicionar, com certeza isso será colocado como um discurso de ódio. E se isso já está sendo colocado como um discurso de ódio, que dirá então pregarmos sobre a família tradicional? Pregarmos sobre o fato de dizer que Deus criou macho e fêmea. Onde vamos parar? Como é que vamos ficar? Então, em nome de Jesus, vamos deixar de ser covarde. Nós ainda não somos totalmente espiritual, respeitando a nossa Constituição, respeitando todas as leis do nosso país, respeitando todas as autoridades dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, respeitando a todos. Estaremos de maneira pacífica e ordeira, simplesmente pedindo, nos permita a liberdade de emitir opinião, nos permita a liberdade de cultuar e adorar ao nosso Deus, nos permita o direito de defender a família tradicional. Se a pessoa quer viver de outra forma, quer montar a sua família de outra forma, tenha total liberdade, ninguém vai te agredir, ninguém vai te ofender, mas nos permita ter o direito de dizer: nós somos a favor da família tradicional, nós somos a favor da ideologia de Gênesis, macho e fêmea os criou, que tenhamos essa liberdade. E se você não se posicionar agora, depois não adianta reclamar. Entenda uma coisa, você ainda não é um anjo, um querubim, um serafim, você ainda não está num corpo glorificado, você ainda tem a cidadania terrena, você ainda tem um corpo físico, você tem filhos, netos, e você hoje tem que fazer alguma coisa pensando nos seus filhos e nos seus netos, para que eles possam receber um país um pouco melhor, para que eles possam ter pelo menos um pouco da liberdade que nós tivemos até alguns dias atrás, até alguns tempos atrás. Então, oremos por todas as instituições, oremos pelos 3 poderes e vamos nos posicionar pedindo única e exclusivamente este direito e declarando em alto e bom som: Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Em nome de Jesus Cristo, se posicione com ordem e com decência, respeitando a Constituição e todas as autoridades, respeitando os 3 poderes do nosso país. Amém? Um beijo no teu coração.